Oi, gente, bora começar mais um vídeo, né, de produção intensa e que deu muita coisa errada e vocês vão ter que acompanhar até o final para saber e entender tudo, tá? Então vamos lá. Eu estou preparando a Nutella para poder fazer os brigadeirões. Eu faço brigadeirões, né, recheado com Nutella. Então eu preparo a Nutella para poder colocar no prato, para poder congelar, para depois eu poder fazer. Vocês vão ver aí no vídeo. Eu coloquei 300 gramas de Nutella aí no saco de confeitar. Já falei sobre esse saco, né? A minha balança preferida. E eu faço essas bolinhas, né? De 20 gramas cada. Eu vou pesando tudo certinho para colocar no congelador para congelar, para poder rechear o brigadeiro, tá? Então, já vou começar a falar tudo que deu errado. Era uma terça-feira, terça-feira é o nosso maior dia de venda, principalmente porque a gente tem nossos lindos e maravilhosos morangos. Só que pra gente ter nossos lindos e maravilhosos morangos, o Johnny acorda às 5 horas da manhã e eu também. Enquanto ele vai buscar os morangos, eu já preparo toda a cozinha e eu já aproveito para postar stories, o cardápio do dia, tudo certinho. Então, eu organizo o máximo possível. Ele chega em torno de 6 horas, e 6 horas eu já começo a separar os morangos e toda aquela coisa que vocês já viram em outro vídeo, em outros vídeos. Por fim, nossos celulares, o celular dele deu algum problema que não despertou. A gente vai acordar às 7 horas da manhã, tá? Com nada pronto. Esse daí eram uns quadradinhos de brownies que estavam congelados, que a gente vende uma caixinha só de quadradinho, já mostrei aqui também. E aí eu estava fazendo. Agora eu vou fazer fatia, enquanto isso eu vou contar, tá, gente? E aí a gente acordou 7 horas e Johnny não buscou morango e a gente falou: ah, não vai dar pra buscar morango, porque senão vai atrasar toda a produção, né? Meu filho tá de férias, meu filho tinha treino também, ele treina futebol nesses dias, né? Meu filho tem 6 anos. Na terça e quinta ele treina futebol. Enfim. E aí, a gente ficou naquela e a gente tava com uma produção muito desfalcada, porque a gente vendeu bastante nesses dias, né? Nesses últimos 2 semanas, e o nosso congelador tava zerado. Então, assim, a gente desceu o que tinha, que era pouca coisa, né, do que a gente vende. Então, a gente falou, vamos caprichar no quê? Nas coxinhas de morango, bombom de morango, porque é o que a gente vende, né? Então tá, e não deu certo, a gente desistiu de morango e falou, não, vamos focar nos produtos que a gente tem aqui, né? E que já tá bom e que a gente já tá atrasado, né? Às 7 horas eu acordei, só troquei de roupa e comecei a produção. Eu fui tomar café, fazendo uma produção e outra, tá, gente? Enfim, e aí, até esse momento, a única coisa que tinha dado errado era o morango. Não tinha o morango, correto? E aí a gente falou assim, não, beleza, segue, né? Só que a partir daí já começou a dar um monte de coisa errada, tá? E eu vou explicar o porquê. E o principal, por erros meus, tá? Erros que eu falo aqui pra vocês pra não cometerem e às vezes eu cometo, tá? Então eu tô aqui pra mostrar isso, tá? Então, vamos lá. Você caiu aqui de paraquedas? Eu sou a Lara Augusta. Nesse canal eu mostro minha rotina de confeiteira, né? Na confeitaria, no caso. Mostro de bom e de ruim. E hoje o vídeo é de coisas que acontecem que dá para evitar, logicamente, mas quando não é evitado, a gente tem que resolver problemas e eu estou aqui para mostrar isso, para mostrar também que não é só com vocês que as coisas acontecem, tá? Pode acontecer até mesmo comigo, com outras pessoas, com confeiteiras que já são mais experientes, que têm vendas mais expressivas, ou enfim, pode acontecer do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, gente. Qual foi o erro aí, tá? Até o momento, tava tudo dando certo. Só que eu tinha pouco ninho congelado. Ninho, a massa de ninho, pouco. Na verdade, eu preciso ter em torno, né, para vender somente na terça-feira, em torno de 1,5 kg, tá? E tava dando 900 gramas a massa que eu pesei que tinha no congelador. Mas tudo bem, meio quilo a menos, mas a gente optou em só fazer os brigadeirão, que é o que mais vende. Não ia ter para fazer bombom de morango. Tudo bem, aceitável, beleza. Aí eu calculei certinho, na verdade ela tinha 980 gramas. Aí cada fatia vai um brigadeiro de 15 gramas. Aí tinha 10 fatias de ninho
Então, eu teria o quê? 800 gramas de massa sobrando. Eu faço o brigadeirão, que cada brigadeirão recheado com Nutella é 80 gramas, então eu faço 10 brigadeirões. Então, tá fechado, certo? Aí eu desci massa de maracujá e uma massa de chocolate. Aí eu ia fazer as caixinhas de chocolate. As caixinhas não, as caixinhas de brigadeiro. Chocolate, chocobol, ferreiro, para dar uma diversificada. Então, na minha cabeça, tava tudo certo isso, gente. Aí, então, o morango não deu certo, então beleza. E tinha a palha italiana também, que a gente desceu, que tava congelada. Então, falei, vamos ter 20 fatias de brownie, né? Vamos ter bastante palha italiana, vamos ter brigadeirões e vamos ter caixinhas de brigadeiro. Beleza. Aí eu estou fazendo a produção como eu sempre faço, essas fatias. Ah, gente, se vocês quiserem saber sobre a receita desse brownie, tá nesse vídeo aqui, ó, nessa capa, mas pode ir na descrição que vai estar lá também o link. E também tenho, para eu montar, tem um vídeo que eu monto essas fatias, mostro o quanto eu ganho nelas, mostro o quanto de recheio eu coloco, quanto de tudo, toda a montagem, tá? Que tá nesse outro vídeo aqui. Aí depois, se vocês quiserem assistir, fica mais fácil. Mas eu acho que a maioria que tá assistindo o vídeo já assistiram eles, né? Enfim, agora chegou o momento que eu ia fazer os brigadeirinhos pequenininhos pra colocar em cima, tá? Quando de repente eu pego o ninho, né? Que eu falei que era ninho, e eu descubro que não é ninho. Por quê? Porque eu não identifiquei, não coloquei a etiqueta. Eu descubro que é beijinho. E eu tenho 980 gramas de beijinho, sendo que eu não vendo isso de beijinho. Eu vendo uma quantidade pequena de beijinho por semana, tá? A gente tem para variar o cardápio, mas ele não é uma venda expressiva. E aí o sangue subiu, né? Fiquei nervosa, porque já tinha dado errado o morango, mas eu falei, calma, vamos fazer o quê? Vamos fazer o brigadeiro de chocolate para eu poder fazer o de ferreiro, as 2 fatias ali de chocolate que tinha. E aí eu fui pensando o que eu ia fazer. O meu Kinder Bueno também tinha acabado, porque senão eu fazia do quê? De Kinder Bueno. Aí eu decidi fazer de recheio. Eu tinha um recheio na geladeira, congelado. Fui lá, descongelei ele um pouco só pra eu conseguir enrolar. Ó, tá vendo? Tava bem difícil. Aí eu pesei 15 gramas, tá? Pra fazer um brigadeiro. Ó, aí eu peneirei. Tava ridículo. Brigadeiro mole. Porque na verdade não é um ponto de recheio, né? Só que aí eu fiz assim pra fazer as bolinhas. O importante era ficar as bolinhas bonitinhas ali em cima da fatia, tá? E eu fiz, deu certo, tá? Deu certo. Eu já fiz isso uma outra vez, mas em uma fatia que ficou faltando, só que não nessas 10. Ah, é lógico que não vai ficar. O padrão é o mesmo, tá, gente? O padrão de receita, tudo só muda o ponto, né? Só que ali vai ficar um pouquinho molinho, né? E pode ser que. Ah, eu tô limpando lá, vocês viram, gente? A caixinha tava meio suja, ficou suja de produção, eu limpei. Enfim, gente, eu resolvi um problema, né? Não vai ser prejudicial para o cliente, só vai estar um pouquinho molinho, logicamente, que o cliente vai perceber que a massa de brigadeiro ficou um pouquinho mole, só que não alterou nada do sabor, né? Então, o que a gente aprende aqui é que eu deveria ter identificado a massa, porque assim, eu não identifico o ninho, porque o ninho é o que eu tenho muita massa, e eu identifico as outras. Então, o meu combinado eu identifico as outras, tá? Aí eu não identifiquei essa quando eu congelei. Mas na minha cabeça eu pensei, eu sei que essa aqui é de beijinho, eu vou colocar um lugar separado que eu vou saber. Mas depois você esquece, tá, gente? Esquece. E aí confunde, o Johnny também mexe no congelador. E aí deu nisso, tá? Eu estou embalando as colherzinhas que eu vendo juntamente com a fatia, que as pessoas comem na hora e precisa de colher, tá? Aí eu já separei na caixa. Então, assim, se vai pro congelador, tem que ter identificação, tá? Precisa e necessita. E eu cometi esse erro, né? É lógico, de validade que no freezer nosso aqui, elas duram 3 meses.
e a gente não fica com tanta coisa congelada por mais de um mês, tá, gente? É um mês e meio no máximo. Mas esse não era o problema. Agora vamos pro segundo problema aí do dia. Foi a palha italiana, que ficou também num ponto super ruim, horrível. Eu vendo elas em quadradinhos de 6 por 6, tá? E elas ficam bonitas, tá? Mas elas não estavam saindo legais. Essa palha é de ninho com óleo, tá? E elas não estavam saindo legais, aí eu decidi fazer o quê? Eu decidi picotar elas, fazer pedacinhos pequenininhos e colocar no copo, tá? Então, isso me deu muito mais trabalho. E detalhe, eu já estava atrasada, né? Lembrando que eu comecei a produção 7 horas da manhã, né? E eu só tinha feito até agora os brownies. E eu preciso de muitos produtos na terça-feira, porque é um dia muito grande de venda pra gente. E eu já comecei a ficar preocupada, mas ali nesse momento eu apliquei, tá? O que eu falei já aqui pra vocês, que a gente precisa resolver problemas, né? Eu fiquei brava, fiquei muito estressada, né? Mas eu falei, e aí? A gente tem que resolver, né? Então eu fui pensando em estratégias, né, pra fazer, pra gente conseguir deixar o mais perto do perfeito possível, né? Do ideal, no caso. Então, eu tive a ideia, no caso, a do brownie lá, eu resolvi os brigadeiros lá dos brownies. Eu resolvi com recheio. Esse daqui, as que saíam bonitas, eu deixava na no tamanho grande, as que não saíam bonitas, eu fiz tudo picadinho, tá? Então, é isso que eu falo, gente. Eu sei que a gente fica, às vezes, acontece muitas coisas na produção. A gente tem o direito, tá, de ficar estressada, tem sim. Só que a gente tem que fazer o quê? Se estressa, chora, né? Eu já até falei do rolê do freezer, quem quiser assistir depois também, né? De quando o freezer ficou com a porta aberta. A gente se estressa, chora, entendeu? Chora, chora, tudo tem pra chorar. E depois não se anima, depois vai resolver o problema. Porque é isso, tá? Nós empreendedoras, nós confeiteiras que trabalhamos por conta, a gente precisa aprender isso. E aí, aquela palha, eu consegui terminar. Agora eu fui fazer essa que é de chocolate. Essa tava um pouquinho melhor. Então, ela me deu menos trabalho. E eu acredito, sabe o que que é que foi o erro? O meu maior erro é que eu congelei ela completamente e depois eu descongelei ela toda, porque das outras vezes eu faço, já deixo ela no congelador 1 hora pra ela firmar, eu já corto tudo, já embalo tudo e aí eu congelo, entendeu, gente? Eu acho que esse foi o mais trabalho que me deu, porque a palha italiana não é num ponto de brigadeiro, ele é num ponto de recheio. Então, foi isso que me deu um super trabalho, gente. Mexer com a palha italiana no ponto de temperatura ambiente, entendeu? Isso tudo a gente aprende no dia a dia, claramente, mas eu não que. Ai, gente, nossa, sério, eu tô dando risada agora, né? Porque já passou. Porque eu narro os vídeos em outro momento, né? E nesse momento aí, eu tava tensa, porque eu olhava o relógio passava muito rápido e eu estava embalando não, eu estava assim, ó, peneirando as palhas ainda, né? Eu nem comecei a embalagem, sabe? Nem tinha começado a embalagem. Ai, que nervoso. Gente, eu uso o mesmo cortador de brownie pra fazer essas palhas aí, tá? Que é o 6 por 6. Depois, gente, vocês leiam a descrição do vídeo, tá? Vai ter os vídeos complementares, vai ter os links aí, se vocês quiserem algum produto que eu coloquei, tá? Vejam, por favor. Aí agora eu vou montar os copinhos, porque tinha muita palha pequenininha, então eu vou montar os copinhos. Os copinhos saem bastante, tá? As pessoas gostam bastante dos copinhos. Por quê? Os copinhos você pode comer um pouco, depois fechar o copinho e comer mais tarde. Agora a palha no tamanho quadrado, você abriu a embalagem, já tem que comer tudo, né? Então as pessoas às vezes compram pra dividir, enfim. E aí eu montei 20 copinhos, tá? 20 copinhos misturadas, de chocolate embaixo e ninho com Oreo em cima. E deu 2 no final de ninho com Oreo, 2 copinhos, que eu até finalizo, né?
com um adesivo para separar eles. Aí, gente, vamos lá. Essa parte aqui, nossa, fez uma sujeira por causa do pó da palha, sabe? Deu um trabalho e aí você olha no relógio, o tempo tá contando. Aí nesse momento, até então, eu estava sozinha na produção porque o Johnny tinha levado, estava com o Guilherme no treino dele, tá? É, todas as terças são assim, só que a diferença é que eu acordo às 5 da manhã. Então, eu já comecei com um atraso de 2 horas, entendeu? Então, por isso, às vezes, quando ele chega do treino, aí é o tempo dele dar banho no Guilherme, arrumar o Guilherme, organizar ele para ir para a escola, eu já tô terminando. Então, às vezes, ele vem me ajudar no finalzinho, que é fazendo umas etiquetas, sabe? Uma coisa mais tranquila. Só que hoje não, hoje eu estava contando com a ajuda dele, eu não vi a hora dele chegar. A nossa sorte é que o nosso filho está de férias, né? Então a gente não ia se preocupar com cumprir horário para a escola. Então o Johnny conseguiu chegar, só colocar ele pro banho e já veio me ajudar, né? Ele vai me ajudar aí no próximo. Vocês já vão ver que eu vou estar embalando as palhas. Ele já vai começar lá no fundo organizando as coisas para fazer os brigadeiros. E aí eu tampei, né, todo com os potinhos e agora eu vou colocar a etiqueta. Aí, gente, são coisas assim, ó, que eu vou fazendo que faz um pouco de diferença. Como eu já estava atrasada, então, assim, eu fiz um formato diferente de produção. Cada produto que já ficava pronto, eu já finalizava com a etiqueta. Por quê? Isso é função do Johnny, que ele fazia isso depois, tá? Mas por que que eu já finalizava com a etiqueta? Além de finalizar com a etiqueta, eu já guardava na caixa, então a caixa já ficaria pronta. Então, se o Johnny desse a hora, o Johnny tivesse que sair para as vendas, ele já saía com o que estava pronto, ele não ia precisar mexer naquela caixa, entendeu? Porque às vezes eu faço os produtos e deixo eles separados no outro balcão. Aí a gente etiqueta depois tudo de uma vez só e arruma e organiza. Só que hoje, como a produção deu tudo errado, estava completamente diferente, então cada produto finalizado já ficava com etiqueta e já ia para a caixa organizado, entendeu? Porque depois a gente não ia conseguir mexer, fazer tudo, entendeu? Ia dar mais um trabalho. Não estávamos com um tempo livre para isso, né? Então, por isso que eu já estava finalizando tudo certinho, até com a etiqueta. Aí agora, essas são as palhas quadradas, as que saíram bonitas, tá? E aí foi que eu consegui embalar. Aí, mais um problema. Eu tenho um durex da produção que ele é separado, né? E esse durex começou a encrencar. E aí ele acabou. Eu consegui arrumar, aí eu usei, mas eu não vi direito, ele acabou. E aí eu fui pegar um durex para repor, né? Esse daí. E aí eu não consegui achar a ponta. Gente, deu um trabalho para achar a ponta. Mas aí parece que assim, as coisas começam a acontecer quando não é para acontecer, né? Você já tá atrasada. E foi isso que aconteceu. Mas aí eu consegui finalizar essas palhas. E aí eu coloquei. E aí eu fui colocar as etiquetas, né? E aí faltava somente, então, eu coloquei, ó, com identificação de chocolate é de Oreo. E depois eu coloquei a etiqueta de validade. Então, o Johnny já estava lá atrás fazendo as forminhas, ó, as forminhas abrindo, né? As forminhas já estavam preparando para eu começar a fazer os brigadeiros. Só faltavam eles e iam ser poucos, né? Então eu conseguiria fazer rapidinho. Agora a preocupação era o quê? O ninho não, o beijinho. O que que eu ia fazer com tanto beijinho, né? Mas, gente, tudo acontece e eu acredito, né, que é pra gente pensar um pouco no negócio e talvez seja para melhorias, tá? Porque é o seguinte, a gente vende pouco beijinho. Pouco assim, ele não tem uma saída expressiva, né? Mas quando a gente faz o pouco dele, ele é vendido. Só que é, a gente tava com 980 gramas de ninho. De ninho, não, de beijinho. É muito beijinho, tá, gente? Muito. Ah, gente, só um detalhe. Nesse momento eu estou fazendo brigadeirão de ferreiro.
Eram 15, na verdade ia ser 7 e 8, né? 7 de ferreiro e 8 de ninho com Nutella, que é um dos que a gente vende bastante. Só que como não desse ninho, então a gente fez os 15 de ferreiro. Eu pego, ó, a Nutella já tá congelada e eu coloco recheio dentro da massa e passo no amendoim. Então fica assim, ó, delicioso. E aí a gente fez os 15 mesmo, todo brigadeiro. Agora do beijinho, o que que eu tive a ideia? Ia dar muito beijinho, não ia ter como, não ia ter como congelar de volta, porque não pode, né? Então era o jeito. A minha ideia foi, vamos mandar lá, se vender, vendeu, beleza. Se não vendeu, no outro dia eu ia colocar em blisters e dar de brinde, entendeu? Tanto no delivery quanto no outro dia que a gente fosse lá também nas vendas de rua. Por quê, gente? Porque pode ser que as pessoas não comprem por achar que não é gostoso esse sabor, por preferir ninho ou outros sabores, entendeu? Mas se ela recebe de brinde, pode ser que ela goste, seja um sabor novo que goste. E sempre que eu fiz isso, deu muito certo, tá? Teve uma vez que eu desci muito de paçoca, teve uma vez, e aí a gente fez paçoca e deu de brinde. E acredite, nossas vendas em brigadeiro de paçoca aumentaram muito. A gente vende mais brigadeiro de paçoca hoje em dia do que o de beijinho, entendeu? Então, eu falei, vamos fazer desse mesmo jeito que vai dar certo. Essa massa que eu tô fazendo era de maracujá. Eu enrolo no granulê branco, tá? Aí agora a gente foi finalmente para as de beijinho. E o Johnny já estava montando as caixinhas lá, porque a gente já estava atrasado. Gente, desconsidere minha voz porque eu fiquei muito mal esses dias doente. Eu até falei no último vídeo, né? Então eu ainda estou melhorando. Doente no sentido de minha mãe pintou a janela da casa aqui e o cheiro da tinta foi muito forte e eu fiquei, deu alergia, né? Uma rinite alérgica em mim. Então eu fiquei muito mal mesmo. Mas eu já estou me recuperando, mas a voz de taquara rachada continua. E vocês que aguentem, mas eu quero mostrar minha produção, tá? E tem que ter vídeo, né, gente? Então, vocês que aguentem aí. Daqui a pouco volta tudo ao normal. E a gente é uma dupla e tanto, e eu falo aqui pra vocês que eu hoje sou o que sou, tenho o que tenho na confeitaria. A gente, na verdade, eu e o Johnny, né? Tudo que a gente conseguiu. Mas o principal de tudo isso é que eu tenho uma base forte que é ele, que me ajuda, que tá em tudo, tanto é que é Brigadeiros Doce Casal, porque nós somos um casal, uma equipe. Estou aqui com uma maçãzinha, né? Porque, como eu falei, né? Estou na dieta. E o Johnny daqui a pouco já vai sair daqui. Eu vou mostrar hoje quanto que a gente vendeu também, tá? O que você acha, Joe? O que você acha? Vamos mostrar o que a gente vendeu hoje? Vamos. Vamos? Então tá, a gente vai mostrar também. Já vou pôr o vídeo aqui da conta zerada, né? Porque também tá zerada, né? E aí quando ele voltar, eu vou mostrar quanto que ele vendeu só na rua, tá? Porque a gente tem delivery hoje também. Então, aguardem aí. Ó, gente. Cadê? 14 de julho, tá? Meio-dia e 19. Tá zerada a conta aqui. Ó, a gente já tinha reservado o dinheiro que tava na conta pra colocar 00 aqui, tá bom? Pra vocês verem, tá? Quando ele voltar, quanto que vai estar aqui, tá bom? Ele já voltou. Daqui a pouco eu vou arrumar todas essas coisas aqui. Eu vou mostrar que ele veio com R$ 60 em dinheiro e na conta 546,44. Ó, vou mostrar aqui o dia. Ó, 14 foram 3 horas de venda e ele vendeu tudo isso, tá? Então, gente, ele vendeu então ontem na rua em 3 horas, tá? Contando com o que tava na conta e contando com o dinheiro, 606,44 centavos.
Lembrando que o dinheiro da conta já cai descontado com a taxa, tá? Então já é tirada a taxa dele, só cai o dinheiro realmente que a gente vai receber, tá? Na verdade, todos os vídeos que eu mostrei aqui já é assim, inclusive, talvez eu não tenha deixado especificado isso, tá bom? O que eu tiro de lição com tudo isso, tá? O primeiro, eu vou falar, nesse dia eu estava com preguiça de etiquetar as massas de beijinho para congelar. Só que eu coloquei ela num lugar separado, tá? E eu falei, essa aqui eu sei que é de beijinho, tá? Porque eu não etiqueto as de ninho, tá bom, gente? Eu não etiqueto. Por quê? Porque eu já faço pra usar na próxima semana, elas não ficam aqui, né? As outras que duram mais, um mês e meio, né, no máximo. E aí, eu coloquei. Eu falei, quando eu for usar, eu sei que aquela é de beijinho. Mas, com o passar do tempo, correria do dia a dia, tudo, eu acredito que eu mudei ela de lugar, certo? E aí que tá o problema. Conforme eu mudei ela de lugar, eu não lembrava mais que ela era de beijinho. E aí o que aconteceu? Eu desci na segunda-feira, porque eu ia fazer a produção terça, desci pra geladeira para descongelar, achando ser ninho. Tanto é que o Johnny até me falou, ele falou, Lara, eu acho que não tem mais de ninho, porque pela quantidade que você fez das últimas produções, a gente já usou e já vendeu. Eu, não, amor, tem de ninho, tem 900 gramas, né, então a gente faz um pouquinho de coisa e eu acho que dá pelo menos pra terça. Foi isso, né? E, enfim, quando dei por mim, né, era beijinho. Mas o que a gente tira como lição de tudo isso, né? Que tudo dá errado mesmo, parece que uma coisa vai dando errado atrás da outra, né? Mas o tiro de lição é que a gente tem que ter uma rotina na nossa produção e tem que ter coisas que tem que serem negociáveis, tipo etiquetar um produto. Eu sempre falo aqui pra vocês e eu sempre etiqueto, mas nesse dia em específico, eu falei, na verdade, gente, a real mesmo, eu estava com preguiça de etiquetar. Eram duas etiquetas, era só fazer duas etiquetas e tinha nos livrados de tudo isso, tá? Então foi um erro meu, tá? Agora um acerto. Ter muita coisa congelada como eu tenho. Então as fatias de ninho com Nutella não foram perdidas, né? Perdidas assim. Porque mesmo se eu não tivesse ninho congelado, o recheio que eu fiz, né? O brigadeiro lá meio mole mesmo, mas eu fiz. Eu ia falar pro Johnny, na volta do treino, passar no mercado pra comprar Kinder Bueno. Eu coloco o Kinder Bueno em cima, eu já fiz isso uma vez e tudo bem, tudo tranquilo. Lógico, o custo ia baixar um pouquinho, né? Mas pelo menos eu ia ter resolvido esse problema. E a palha italiana também. Eu sempre faço no dia e monto ela, eu já congelo ela embalada no dia. E teve um dia que eu fiz, eu estava com preguiça, tá, gente? Preguiça, tá? De fazer. E aí, o que aconteceu? Eu congelei ela inteira na forma. E aí, era para eu descongelar, mas só que eu esqueci de um pequeno, grande detalhe. Muito grande detalhe. Que a palha italiana, ela é feita no ponto de recheio. Então, para você mexer nela, ela no ponto de recheio, ponto de temperatura ambiente, que foi o que aconteceu, porque eu desci do congelador para geladeira, temperatura ambiente. Ficou horrível de mexer, tá? Então é mais uma coisa que eu aprendi, mas tudo isso, gente, foi por conta de preguiça, tá? Preguiça, eu deixo para depois. Isso só reforça que o que tem que ser feito hoje tem que ser feito hoje, tá? E eu aprendi isso mais uma vez, né? E vocês podem ter certeza que esse erro de etiquetar, eu já cometi vários, tá? Esse não foi o primeiro e eu espero que seja o último, né? Mas já cometi várias vezes, então já desci uma serrada porque eu não etiquetei, tá bom? Assim, eu quero mostrar pra vocês que eu cometo erros, tá? E erros, assim, incidentes, né? Que não eram pra ser cometidos, mas mesmo assim a gente acaba que comete por um cansaço da rotina, porque nesse dia eu estava falando preguiça, mas porque eu já estava muito cansada. Mas talvez se eu fizesse a palha, levasse mais uma horinha e fizesse a palha, eu tinha evitado esse transtorno hoje. Agora o da etiqueta, não dá nem um minuto, gente. Coloca a etiqueta e coloca, entendeu?
Então, mas a gente aprende, tá? E a questão do celular, na verdade, o único que eu posso aprender com isso é colocar o meu celular também para despertar, não confiar só no celular do Johnny. O que aconteceu foi que o celular dele tava sem bateria, olha isso. Pouca bateria, ele colocou para carregar, mas eu acho que não encaixou direito. Ou o carregador tá ruim, não carregou o celular. E aí ele desligou completamente, porque acabou toda a bateria dele, e ele não despertou, tá? E aí eu acordei com o claro da janela assim. Eu falei, nossa, tá clareando cedo, né? Que não despertou nem 5 horas, quando eu fui ver já era 7. Mas isso pode acontecer mesmo, eu poderia ter colocado meu celular para despertar, mas isso é aceitável perder a hora ainda, né? Mas agora os outros erros, enfim. Mas o que mais me deixou muito nervosa em tudo isso é que terça-feira é um ótimo dia de vendas pra gente. A gente vende muito bem, tá? A gente tem quase chegado à meta de R$ 1.000, tá? Mas a nossa média de venda é entre 700, né, a 900, R$ 950. A gente quer chegar na meta de bater 1.000 toda terça, né? Mas hoje não tinha muita variedade, né? Então não tinha as coxinhas e os bombons que a gente vende bem, tá? De morango. Os morangos que a gente põe nas fatias também fica muito bonito, chama muita atenção. Tanto é que a gente não vendeu muita fatia como era esperado vender. A gente vendeu só 4 fatias ontem, de 20, né? Mas tudo bem, porque tem delivery, ainda tem quinta-feira, porque elas duram 7 dias, né? E só que dentro de tudo isso que aconteceu, a gente vendeu bem, muito bem, por sinal, porque as caixinhas, a gente leva em torno de 25 caixinhas, só que variadas, de vários sabores, vários, vários. Então, a gente vende bem caixinhas e a gente tava com 12 ontem. Ontem não, ou 12 hoje, né? Que mais que a gente vende? Muito brigadeirão. E a gente só foi com um tipo de brigadeirão, mas o nosso brigadeirão ninho com Nutella vende demais, demais, demais. Então, esses R$ 300 mais ou menos que faltaram foi devido a isso. Mas mesmo assim, né, a gente vendeu. E a gente tá feliz por isso, obviamente, e a gente aprende com os erros, né? Só que a gente tá com muita palha italiana agora, muita, porque ela vendeu bastante, só que a gente acabou descendo muita palha italiana. A gente não vende tudo isso, mas essa semana vai ter que vender. Então a gente tá fazendo o que tem que fazer, postando muito bem, e ele vai pra rua, né? Vai pra rua até acabar a palha, porque não tem outra alternativa. A gente não vai perder tudo isso, porque a gente vende geralmente uma forma. Só que como tava faltando produtos, a gente acabou descendo 2 formas, né? Só que não é o ideal porque não vende 2 formas de palha italiana no nas nossas vendas atuais, né? A gente, enfim, mas é isso. Vamos resolver um problema de cada vez. Ainda tem mais 3 dias de vendas e é o que eu falei. Se não der certo, a gente dá, né? A gente doa, faz alguma coisa, dá brinde, enfim, porque isso ajuda também as pessoas a conhecerem os nossos produtos e acaba que depois acabam comprando. E agora, o que eu tiro de lição para tudo isso, né? Inclusive eu falo para vocês é que essas coisas acontecem. E vai acontecer. Não foi a última vez que vai acontecer. Não tô falando dos erros, eu estou falando das coisas da vida, né? Tipo, perder a hora, dar errado as coisas, né? O que não é por erro nosso, mas a grande maioria né? Mas a gente tem que se estressar. Eu falo que tem, tá, gente? Porque eu sou assim, eu funciono assim. Então, eu me estresso, vou lá pro quarto, choro. Eu dou risada, mas é porque é assim mesmo. Eu choro, 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 respiro, pronto, vamos resolver o problema. Tanto é que eu me estressei, dessa vez eu não chorei, mas eu me estressei muito. Eu falei, não, agora vamos resolver o problema. O que eu vou fazer com o ninho? Com as fatias, vai dar certo? Ah, não sei. Se não der certo, eu já ligo pro Johnny pra ele comprar o Kinder Bueno, entendeu? Então a gente vai resolver um problema de cada vez. A palha, consegui fazer o que eu falei que eu fiz, né? Quadradinhos, coloquei nos copinhos. E a gente foi fazendo isso. Fizemos bastante, deu mais de 20, 40. Eu acho que deu quase 40 brigadeiros de beijinho. Foram.
Enfim, a gente vendeu os que estavam com 2 e 2 de chocolate, eles venderam, só que sobrou bastante beijinho. Hoje eu vou completar com, amanhã no caso, eu vou completar com 2 e 2 de chocolate, né? E ver se vende. E é isso, gente. Vamos resolvendo um problema de cada vez, mas eu queria aqui compartilhar para vocês que a minha produção dá também muita coisa errada e a gente tem que dar um fazer um jogo de cintura aí, mas o importante é resolver problemas e vender, tá? Ir atrás de vendas, porque é o que tem que fazer, né, gente? A gente trabalha por conta, a gente trabalha assim. Eu tenho certeza que vocês estão vendo, vocês fazem a mesma coisa também. Tem que vender, vocês dão o pulo de vocês, tá? Mas é assim, é seguir. Prejuízo a gente sempre tá arriscado a ter, né? Pode ser que essa semana eu possa ter algum prejuízo, mas a ideia eu tenho muitos dias para vender ainda e a gente vai vender. Só que estamos muito gratos, né? Porque na verdade a gente vendeu super bem, mesmo estando completamente desfalcados de produtos. Então isso já deu um alívio. E detalhe, né? Podia ser pior, né? Imagina se a gente não tivesse vendido tudo que vendeu ontem. Mas é isso, gente. E agora eu pretendo gravar o vídeo da produção, que inclusive eu estava fazendo agora, tá? Ó, meu planner da produção já vou começar, né? Porque meu estoque lá tá vazio, agora eu tenho que encher ele. E eu amo esse planner, tá? Ele é bem visual, eu gosto muito. Calma aí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu super aconselho, tá? Quem gosta, assim, pra toda confeiteira, né? A fazer um planner, enfim. Esse planner é bem bacana. Já mostrei ele aqui, vou deixar o link também. Deixa eu mostrar de pertinho aqui o que eu vou fazer. Calma aí. Ó, eu coloco a data aqui, ó, porque ele não tem data, então fica bem legal, certo? Você consegue se organizar. Aí eu coloco as datas, tá? Aí aqui é o que eu precisava fazer, tá? Na terça-feira, que no caso é hoje, lista de compras, compras na internet e o cronograma semanal. A compras na internet não deu porque eu não consegui pagar a fatura do cartão da loja, porque eu precisava transferir Pix de uma conta para outra e o horário não deu e aí ficou para hoje. Ficou para outro dia, no caso. E aí, mas aqui eu deixo sem o checkzinho, né? Pra depois eu fazer. Aí, ó, na quarta-feira eu vou tentar gravar esse vídeo aqui pra vocês dessa produção gigantesca aqui, ó, que eu tenho que fazer, tá? É uma produção grande e eu estou pretendendo gravar todos esses dias aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer o possível pra gravar pra vocês, porque muitos me pedem dicas, né? Pedem pra saber como que eu me preparo pra produção e eu quero muito ver se eu consigo gravar. Aí aqui, ó, você tem um espaço pra fazer alguma coisa, as anotações. Aí, por exemplo, ó, semana que vem eu tenho, na próxima semana aqui embaixo, ó, ele sem nada. Ai, bati minha mão, tá? Aí, na próxima semana, eu tenho uma encomenda pra fazer. Só que eu já deixo anotado aqui, ó, pra também ter vários lembretes. Tanto esse lembrete aqui, ó, do meu quadro, mas eu coloco ele aqui também para não esquecer da encomenda. Então, essa semana que vem eu já tenho que fazer essa aqui, entendeu? Para ficar para encomenda. Mas tudo isso aqui para fazer essa semana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O link do planner e de outras 1000 coisas que eu usei no vídeo, eu vou deixar na descrição. Os 2 ou 3 vídeos que eu citei também dentro desse vídeo, tá na descrição também. Siga não, né? Se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito, porque vai ser muito bem-vindo. Ative as notificações também, né? Porque eu sempre vou estar postando vídeo agora para você não perder nenhum. E é isso. Um beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!